Bom dia, uma semana, um dia abençoado por Deus. Estamos vivendo, um grande, preocupante agravamento na questão da saúde. Ontem, nós vivemos um momento de oração na nossa cidade, produzida pela Sina, em parceria com todo o comércio, com todos nós. E acredito eu e creio que você também, que devemos nos unir em oração. Nos unir em oração e também tomarmos todos os cuidados pertinentes para, eu disse há tempos atrás no programa, para que a vacina nos alcance com vida. Para que nós possamos cuidar da nossa saúde, da saúde do nosso próximo. A prática da empatia deve ser uma constância, deve ser uma coisa corriqueira, onde ela saia do discurso e atinja a prática, as ações. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, nos conceda sabedoria para vencermos todas essas mazelas que estamos passando. Porque nós cremos no Deus do impossível. E o Deus do impossível se torna possível a partir do momento que nós entregamos e confiamos a Ele tudo. Hoje nós vamos abordar um assunto de suma importância, mas é um assunto relativamente novo. Começou a ser discutido em 1970, então tem 50 anos, É novo. E ele trata de um novo entendimento do caminho científico, do estudo científico, que perpassa pelo nosso cérebro, pelo nosso sistema nervoso. Nós vamos conversar sobre neurociência. Neuro já diz parte no sentido neurológico, então é uma ciência que estuda a neurologia do nosso corpo. A priori, é importante nós entendermos que a neurociência consiste no estudo sobre o sistema nervoso e suas finalidades, além de estruturas, processos de desenvolvimento e alterações que podem surgir no decorrer da nossa vida. Então, e estamos vivendo isso também com relação à Covid-19, porque o vírus, o coronavírus, ele atinge o nosso sistema neurológico, ele desorganiza o nosso sistema neurológico, tanto que nós perdemos olfato, paladar, sensação de cansaço, que são as mais comuns, Por quê? Porque ele desorganiza o nosso sistema neurológico. Então, a neurociência estuda todo esse tipo de comportamento, coisas que podem surgir no decorrer da nossa vida e mudar o nosso sistema neurológico. É uma análise minuciosa sobre o que manda e o que desmanda na nossa vida, sobre o que comanda e aquilo que desestrutura. Um dos focos centrais da neurociência é o nosso cérebro. O cérebro, todos nós sabemos, trata-se de um sistema bastante complexo, que até hoje, apesar dos enormes avanços no campo das pesquisas científicas relacionadas ao cérebro, ainda o nosso cérebro nos surpreende. Surpreende toda a humanidade, toda a comunidade científica, com as descobertas e os mistérios que ainda o envolvem. Você entende o que é neurociência? Você já ouviu falar sobre neurociência? Neurociência é a área da ciência que se ocupa em estudar o sistema nervoso, visando desvendar o seu funcionamento, a sua estrutura de desenvolvimento e eventuais alterações que possa sofrer. O objeto de estudo dessa ciência, da neurociência, é complexo. Ele é constituído por 3 elementos fundamentais. O cérebro, que é um sistema nervoso que desencadeia, O cérebro é uma estrutura nervosa, A nossa medula espinhal e os nervos periféricos que envolvem a nossa medula espinhal.
Essa complexidade, cérebro, medula espinhal e nervos periféricos, é responsável por coordenar todas as atividades do nosso corpo. E é de extrema importância para o funcionamento estrutural, o funcionamento dos órgãos, o funcionamento de tudo do nosso corpo, até da nossa inteligência espiritual e da nossa inteligência emocional. Ele é responsável por organizar o todo do nosso corpo, tanto nas atividades voluntárias quanto nas involuntárias. Por exemplo, nós não precisamos pensar para piscar, não é verdade? É um comando involuntário do nosso corpo. Então, ele comanda tanto as atividades voluntárias, aquelas que nós pensamos e planejamos, tanto aquelas que são involuntárias. Os estudos da neurociência estão divididos em campos específicos que exploram as áreas do sistema nervoso, sendo elas a neurofisiologia, que estuda o funcionamento fisiológico do nosso corpo, a neuroanatomia, que estuda a estrutura do nosso corpo, a anatomia do nosso corpo, desde nosso sistema, os nossos músculos, os nossos órgãos internos, a anatomia, pertence à neuroanatomia. A neuropsicologia, que estuda a área que envolve a psicologia junto com a estrutura do nosso sistema nervoso central. A neurociência comportamental, aqui eu já falei para vocês um pouco, envolve, os nossos comportamentos, que também tem influência do nosso cérebro, da nossa medula e dos nossos nervos periféricos. E a neurociência cognitiva, que diz respeito à nossa aprendizagem. Vamos conversar hoje, vamos entrar um pouquinho, falando sobre emoções pelo viés da neurociência. Emoções são uma das características essenciais da experiência humana. Os seres humanos experimentam emoções e vivem emoções. E todos nós experimentamos no decorrer da nossa vida. Algumas mais, outras mais, depende do ambiente e de como nós nos relacionamos. Elas são expressadas através de mudanças motoras. Antigamente era só no campo da psicologia e do comportamento. Hoje já existe o estudo da neurociência, onde diz que as emoções, elas são expressadas através de mudanças motoras, especialmente por meio de movimentos dos músculos faciais, os músculos da nossa face, do nosso rosto. Até pouco tempo atrás, era comum acreditar, até mesmo no campo científico, que as emoções originavam-se apenas do sistema límbico. O sistema límbico também é conhecido como o nosso cérebro emocional, a parte do nosso cérebro que comanda as nossas emoções, que é responsável por todas as nossas respostas emocionais. O sistema límbico é responsável pelas respostas emocionais. Porém, hoje já se sabe que existem regiões encefálicas envolvidas nas emoções, no processo das emoções, como, por exemplo, a nossa amígdala, a fase orbitária, os olhos, a fase medial do lóbulo frontal, aqui as nossas bochechas, que constituem o sistema motor emocional. Por exemplo, quando a gente fica triste, muitas vezes a gente não está querendo dizer para o outro que está triste. A nossa face mostra. Quando a gente fica nervoso, a gente precisa mostrar. Eu, por exemplo, minha face enrubesce, fica, digamos, vermelha mesmo, de verdade. Por quê? Porque altera o meu sistema nervoso límbico, manda sinais que alteram e se expressam através da minha face. Então, a gente não precisa, muitas vezes, falar o que a gente está sentindo. O nosso rosto fala por nós. E a neurociência
identificou ainda que essas mesmas estruturas, a nossa amígdala, a nossa face orbitária e a nossa face medial, processam sinais emocionais que participam de outras tarefas, como a tomada de decisões, inclusive também os julgamentos morais. Então, quando a gente está passando por um aperto no momento, né, viu uma cena que deixou a gente abalado e a gente tem que tomar alguma atitude, né, a gente também expressa na nossa face. E a memória? A memória, nós vamos falar dela aqui, neste primeiro momento, porque o motivo que a neurociência estuda muito a memória, e o motivo pelo qual ela estuda é que a memória configura-se um tema muito importante, haja vista que é na memória que reside, que mora, que fica guardado boa parte da nossa identidade. Então a memória, ela registra, ela guarda, ela armazena fatos e registros da nossa personalidade. Por isso que muitas vezes a gente tem uma atitude no momento que a gente nem pensou em fazer aquilo, mas que se a gente pensar a respeito dela, traz referência da nossa identidade que foi construída lá quando criança, quando jovem. Então, as nossas atitudes trazem registro da nossa memória de identidade. Por outro lado, agora que é um ponto até interessante, apesar do nosso esquecimento, da nossa falta de memória, da nossa perda de memória, no sentido patológico, no sentido da doença, né? Nos preocupar, estou perdendo a memória, não sei o que está acontecendo comigo. Outro fato agravante do coronavírus, a perca da memória. A verdade é que para a neurociência, ela estuda que a perca da nossa memória é uma função cerebral. É uma necessidade do nosso cérebro. Por quê? Porque ele precisa se descartar de informações inúteis que não estão sendo utilizadas para dar lugar a novas aprendizagens e conhecimentos significativos. Então, o cérebro, que é super inteligente, ele é um especialista em reciclar os recursos da memória, enfraquecendo as conexões cerebrais que não estão sendo utilizadas, até mesmo deletando elas, jogando elas fora mesmo, e criando novas conexões quando nós aprendemos algo novo. Então, nesse sentido, não existe idade ou tempo cronológico para a gente aprender qualquer coisa, como, por exemplo, fazer crochê, pintar, escrever, cantar. Muito embora a neurociência também traga que as crianças têm um cérebro muito mais ativo, as conexões acontecem muito mais rapidamente, por isso que a criança aprende mais rápido, mas não existe idade, porque o cérebro não envelhece, ele se reestrutura. O cérebro não tem idade para o cérebro. O que deixa o cérebro velho, digamos, preguiçoso, é que a gente fala assim, eu já sei tanta coisa na minha vida, não quero aprender mais nada. Então, o nosso cérebro fica só com aquelas conexões velhas, com as conexões que ele já tinha. Então, ele não está ativo, ele não se ativa para aprender, para fazer novas conexões. Então, essa é a grande diferença de um cérebro adulto, do cérebro de um idoso para o cérebro de uma criança. Ao passo que o cérebro da criança está trabalhando, digamos, a 1000%. O cérebro de um idoso está trabalhando a 100%. Então, essa que é a diferença. Mas cérebro não tem idade. Não existe idade, não existe limite para o seu cérebro, desde que você introduza conhecimento e informação para ele ativar as conexões neurológicas para seu desenvolvimento. Como já dissemos antes, existem diversas neurociências, né? A neuroanatomia, a neurofisiologia, a neuropsicologia, neurociência comportamental e neurociência cognitiva. Dependendo
da condução e do objetivo que motivam para o estudo do sistema nervoso. Nós não podemos esquecer que neurociência pertence ao estudo do sistema nervoso, que envolve 3 grandes elementos: cérebro, medula espinhal e nervos periféricos. Em todas as neurociências, em todos os campos da neurociência, o cérebro é considerado em uma perspectiva unitária, única. O cérebro é essencial, uma vez que todos os processos mentais têm influências tanto no nosso físico e nas questões neurológicas que alteram os indivíduos a nível emocional. O campo da neurociência abrange a inteligência, o raciocínio, a capacidade de sentir, de sonhar, de comandar o corpo, de tomar decisões, fazer movimentos, entre outros. Então, a neurociência envolve o nosso corpo como um todo. Dissemos também no começo que a neurociência é um termo bastante novo, né? Começou lá em 1970, relativamente novo. Mas os estudos do cérebro humano são de muitos anos atrás, de milhares de anos atrás. Datam desde a filosofia grega, antes de Cristo. Isso se deve ao fato de que o cérebro é o órgão mais complexo do corpo humano, constituído por milhares de células, neurônios, interseções nervosas, conexões cerebrais. Então, o cérebro é o nosso órgão mais ativo. Antigamente, o cérebro nem era considerado um órgão, somente depois, que os estudos avançaram e que ele, foi considerado o órgão do ser humano. Então, fala assim, o coração é o principal órgão do ser humano? O principal órgão do ser humano é o cérebro. É o cérebro que comanda o coração. Por que diz que deu morte cerebral? Quando acontece a morte cerebral, acontece a falência de todos os demais órgãos, inclusive do coração, que é um músculo. O coração é um órgão muscular, comandado pelo cérebro. Então, quando dá a falência cerebral, todos os demais órgãos também vão falecer. Gradativamente, mas irão todos falecer. Os filósofos da Grécia desenvolviam teorias sobre o cérebro através da simples observação. Então, era um estudo comportamental. Hoje podemos dizer que é a neurociência comportamental, a neurociência psicológica, da área da psicologia, e a neurociência cognitiva, da aprendizagem. Então, os gregos estudavam sobre estes aspectos. Já os romanos iniciaram os estudos dissecando animais e estudando o cérebro. Então, eles já começaram, sobre a neurociência da anatomia, estudando o órgão, a anatomia do cérebro. Bom, isso é um conhecimento bem a nível de senso comum. Eu quis primeiro explicar para vocês o que é um pouco a neurociência. E o objetivo primeiro deste programa é justamente levá-lo a ter esse conhecimento elementar, básico, e despertar a sua curiosidade acerca deste assunto. Porque a partir do momento que nós vamos construindo um conhecimento, nós vamos buscando o nosso autoconhecimento. A partir de agora, eu proponho que você estude, pesquise na internet o que é a neurociência. E daí você construa um autoconhecimento acerca disso. E junto você vai agregar conhecimento na área científica, na área da pesquisa, na área da inteligência emocional, que vem nos auxiliar no aumento da percepção de nós mesmos, do mundo que nos rodeia e de como nós nos situamos neste mundo. Quando nós conhecemos, ainda que pouco, elementarmente, a nível de senso comum, sobre o funcionamento da nossa mente, que é comandada pelo nosso cérebro,
pela nossa medula espinhal e pelos nossos nervos periféricos, nós podemos desenvolver a nossa autopercepção, conhecer como nós percebemos as coisas, como nós nos comportamentamos, como nós agimos, bem como os comportamentos necessários para atingirmos o melhor de nós mesmos. Quando nós nos conhecemos, nós temos a capacidade de nos analisar e nos colocar para uma melhor condição. A autopercepção abre horizontes, possibilita com que tenhamos uma visão mais ampla de nós mesmos e do mundo, podendo assim identificarmos padrões de comportamentos, padrões emocionais e de linguagem, que por muitas vezes, infinitas vezes, acabam por nos limitar, por nos enquadrar, por nos podar. Quando nós ampliamos a nossa visão e o nosso conhecimento, nós possibilitamos a nós mesmos mudar e evoluir. Mudanças e evoluções que são extremamente necessárias para que nós tenhamos a plena consciência e o posicionamento frente à nossa realidade, de modo com que possamos superar desafios, realizar sonhos e alcançar metas e objetivos. E o segundo objetivo desse conhecimento amplo que foi dito até agora da neurociência é que, numa sociedade e nesse contexto atual da crise sanitária em que estamos vivendo, o assunto espiritualidade provoca até um certo desconforto em algumas pessoas, muito embora nós saibamos que ela é o nosso melhor refúgio, que ela é o nosso melhor conselho, nosso melhor amparo. Mas muitas pessoas não querem falar sobre isso. Ah, não, gente, pelo amor de Deus, vamos agir cientificamente, vamos agir aqui agora, o que a gente pode fazer. Por isso, então, nós estamos trazendo essa reflexão e acreditamos ser benéfico reportá-la sobre o ponto de vista científico. Por quê? Porque, segundo Damar Solar, que é uma filósofa norte-americana, a inteligência espiritual está ligada à nossa necessidade de ter um propósito de vida, que usamos para desenvolver valores éticos e crenças que norteiam nossas ações em sociedade. Então, a inteligência espiritual é uma necessidade emergente. E a ciência já acredita, graças a Deus, valor à inteligência emocional. Acredita estudos à inteligência emocional. Acredita pontos importantes da inteligência emocional. Já vocês vão entender o porquê. A inteligência emocional, ela nos impulsiona, transforma a nossa vida, deixando-nos mais ricos e cheios de sentido. Nossa próxima conversa será sobre inteligência espiritual. Mas inteligência espiritual num viés da pesquisa científica, no viés da neurociência. Por quê? Porque nós vamos construir um caminhar neste assunto. Hoje falamos num sentido amplo da neurociência como um todo. Próximo programa falaremos a neurociência no viés da inteligência espiritual, para posteriormente nós chegarmos a falar sobre neurociência e o ponto de Deus. Você já ouviu falar sobre isso? A neurociência acredita que no nosso cérebro existe uma conexão onde se estabelece um ponto com Deus. É no nosso sistema límbico. Então, a neurociência, que é uma ciência pautada pelos cientistas, pelos pesquisadores, muitas já teve entornos entre a fé e a ciência. Você certamente já pensou sobre isso. E hoje a neurociência diz que existe um ponto comum entre a fé e a ciência, o ponto de Deus. E nós vamos caminhar para conversar sobre isso com você.
Deus abençoe sua vida. Não nos esqueçamos. Tomemos os cuidados, preservemos a vida. Ela é muito valiosa para Deus e para nós. Uma boa semana, que Deus acalente os nossos corações, santifique todos os acamados e fortaleça a nossa fé.